Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha em Judas, capítulo 1. É uma carta bem curtinha, né? Mas, nossa, tem uma força, uma intensidade impressionante. Sim, é verdade. Parece escrita com um senso de urgência, quase como um chamado de alerta mesmo. Exato. O autor Judas, ele até comenta que queria escrever sobre outra coisa, sobre a salvação que todos compartilham, mas sentiu que precisava, tipo assim, mudar de rota para lidar com uma ameaça que surgiu ali, dentro da comunidade. Aham, uma ameaça interna, Isso. O ponto principal é essa infiltração, né? Ele fala de certos homens que teriam entrado escondidos, secretamente. sem que a comunidade percebesse de início, provavelmente. Pois é. E a acusação é pesada. Eles são chamados de ímpios e o texto diz que eles distorcem a graça de Deus. Quer dizer, usam a generosidade divina como licença para a imoralidade. E ainda por cima negam Jesus Cristo. O que chama a atenção logo de cara é a seriedade disso para ele. Não é só uma briga de ideias, uma discordância teológica qualquer. Não mesmo. É visto como algo que subverte a fé na raiz, sabe? Tanto que ele compara com eventos bem drásticos do passado bíblico. Eventos que, segundo a narrativa, levaram a julgamento divino por causa de rebeldia ou falta de fé. Sim, e ele vai buscar uns exemplos fortes lá no Antigo Testamento, né? Tem os israelitas que, mesmo depois de saírem do Egito, foram destruídos por não crerem. Uhum. Fala de anjos que teriam saído do seu lugar e estariam, tipo, esperando o juízo. E Sodoma e Gomorra, claro, como exemplo de punição pela imoralidade. E não para por aí? Não. Ainda menciona figuras individuais. Caim, Balaão, Coré. São paralelos bem diversos, né? O que eles têm em comum para Judas? Olha, o fio condutor parece ser essa ideia de rejeição. Rejeição da autoridade divina, da ordem estabelecida, seja por não crer, por viver de forma imoral, sem freios, ou por se rebelar abertamente contra a liderança. Entendi. Então, ao trazer esses casos, Judas está construindo um argumento, né? Ele está dizendo, olha, o comportamento desses infiltrados se encaixa nesse padrão aqui, um padrão perigoso com consequências sérias. Ele quer deixar claro que a ameaça não é pouca coisa. E a forma como ele descreve essas pessoas é muito gráfica. Usa metáforas bem impactantes para mostrar o vazio e o perigo deles. Sim, imagens fortes. São manchas nas festas de comunhão deles, pastores que só cuidam de si, e depois aquelas figuras da natureza, né? Nuvens sem água, prometem chuva, mas não entregam. Exato. Vazio. Árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, desarraigadas. Quer dizer, totalmente estéreis espiritualmente. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Essa é terrível, né? Muito. E estrelas errantes para as quais está reservada a escuridão das trevas eternamente. Nossa, ele ainda cita uma profecia antiga que ele atribui a Enoque, sobre o Senhor vindo para julgar essas ações ímpias. Essa linguagem toda tão figurada, intensa, tem um objetivo claro, é pintar um quadro vívido do perigo, do vazio espiritual que essas pessoas representariam para a comunidade na visão dele. Uhum. E ele contrasta isso com a postura do arcanjo Miguel. É interessante essa passagem. Diz que Miguel, mesmo numa disputa séria com o diabo pelo corpo de Moisés, não ousou fazer uma acusação injuriosa. Só disse o Senhor te repreenda, né? Exato. Apenas invocou a autoridade de Deus. A crítica implícita ali é contra a arrogância, a falta de respeito pela autoridade que esses homens infiltrados estariam demonstrando. Eles falam mal do que não entendem, agem por instinto. Faz sentido. E diante disso tudo, desse cenário bem preocupante, o que a carta orienta a comunidade a fazer? Não é só para ficar apontando o dedo, imagino. Não, de jeito nenhum. A segunda parte da carta muda o foco. Vai para a resposta. Uma resposta construtiva. A orientação principal é para eles mesmos se fortalecerem. Como assim? Edificar-se na santíssima fé, orar no Espírito Santo, manter-se no amor de Deus e esperar a misericórdia de Jesus Cristo para a vida eterna. É um chamado para fortalecer a própria base espiritual. Certo. Mas tem mais. Tem também uma orientação bem específica sobre como lidar com as pessoas que foram afetadas por essas ideias ou que estão em dúvida. E não é uma abordagem única para todos. Ah, é diferenciada, então? Sim.
É o que parece. Ele diz para ter misericórdia de alguns que duvidam, para salvar outros arrebatando-os do fogo, quer dizer, com uma ação mais urgente, talvez. Entendi, uma urgência ali. Isso. E para mostrar misericórdia a um terceiro grupo, mas com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne, ou seja, uma compaixão cautelosa, com muito discernimento para não se contaminar também. Interessante. Então, não é só condenação, é firmeza na própria fé, mas também uma ação pastoral cuidadosa, adaptada a cada situação, mesmo no meio de um alerta tão forte. Exatamente. Então, a mensagem central de Judas 1 parece ser esse chamado forte à vigilância, né? Vigilância doutrinária, vigilância moral, a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, como ele diz, contra essas distorções que vêm de dentro. E usando a história como um aviso. Isso mesmo. E o mais incrível, talvez, é que depois de toda essa tensão, essa urgência, essas advertências bem severas, a carta termina de uma forma linda, com uma doxologia, um louvor a Deus, que é uma das mais bonitas do Novo Testamento. Verdade. Ele louva a Deus como aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. É um final de muita esperança, né? Muita esperança e confiança no poder divino. Isso deixa a gente com uma reflexão interessante, eu acho. Essa dinâmica, a nossa responsabilidade, a responsabilidade humana de batalhar pela fé, de vigiar, de agir com discernimento e, ao mesmo tempo, a confiança final de que é Deus quem tem o poder de nos preservar, de nos guardar até o fim. Uma tensão importante para se pensar mesmo. A ação humana e a soberania divina lado a lado. Exato. Fica aí essa reflexão.